A gente, em 10 minutos, vai passar aí qual que é o principal fator na decisão da via de acesso para o planalto tibial, que isso, hoje em dia, a gente vê que é um desafio cada dia maior, o tratamento das fraturas. Fazer uma recapitulação das classificações que a gente tem disponíveis e se alguma delas realmente é efetiva no tratamento das fraturas e indicar a via de acesso que eu devo usar para escolha. Então, só para a gente começar uma reflexão, aqui a gente tem 4 fraturas, vamos focar um pouco no planalto medial aqui no perfil. Será que todas essas fraturas nós vamos precisar utilizar a mesma via de acesso? Ou a gente vai ter uma particularidade em cada uma delas, que eu vou ter que pensar e decidir uma via de acesso diferente, dependendo do caso. Então, dada essa dúvida, começou-se a se mapear os padrões das fraturas do planalto, tanto das fraturas isoladas do planalto lateral, isoladas do planalto medial, como das fraturas bicondilares. E o que se nota é que, cada vez mais, esse padrão de fratura, eles vão tendo um componente posterior mais importante. Ainda hoje em dia, 70% dos casos nós vamos resolver com as vias clássicas que a gente tem, porém, esse padrão começa a mudar e ter padrões mais posteriores das nossas fraturas e que talvez precisem de abordagens diferentes daquelas que nós estamos habituados no dia a dia. E como é que eu vou planejar a minha via de acesso? O principal fator, tanto para o côndilo lateral quanto para o côndilo medial, vai ser determinar a direção do meu cisalhamento. Então, eu tenho que achar aquele vértice, tanto na radiografia anteroposterior quanto na radiografia de perfil, e determinar onde ele está, em que face da metáfise esse traço está saindo, para poder fazer minha via de acesso. Por quê? Porque o meu princípio de fixação vai ser a técnica de suporte ou anticisalhamento. Eu vou ter uma força que vai ficar deformando esse fragmento, um componente cisalhante importante, onde, para eu neutralizar essa força e fazer uma boa fixação, eu preciso estar no vértice da fratura, na face de cisalhamento. Então, sempre eu vou pensar numa placa de suporte, e para a minha placa de suporte ser efetiva, eu tenho que estar no vértice. Então, aqui só exemplificando, a gente vê 2 fraturas mediais de padrões diferentes, onde eu noto que aqui o cisalhamento está bem medial, e no outro caso a gente tem um cisalhamento mais póstero-medial. E na representação em modelo ósseo, a gente vê a diferença de onde eu tenho que colocar a minha placa para poder fazer um suporte adequadamente, de forma que eu estabilize essa fratura de uma maneira ideal. Então, na figura da direita de vocês, onde eu tenho medial, meu parafuso anticisalhante, o parafuso do vértice, ele tem que estar medial, enquanto no outro eu tenho que jogar ele um pouco mais para posterior, de forma que minha placa vai neutralizar essa força. E se eu não coloco a placa nessa posição, eu vou perder a redução no meu pós-operatório. Você dando carga, você não dando carga. Que a gente fala, mas não está na posição ideal, mas eu deixo esse paciente sem pisar, sem mobilizar. Daqui a 2, 3 meses eu posso começar a pisar, vai perder mesmo assim. Então, a placa tem que estar no vértice. E para eu estar no vértice, a minha via de acesso tem que ser sobre ele. E quais os principais padrões que a gente vê de direção de cisalhamento? A hora que a gente está falando do componente lateral, a gente vai ter um possível cisalhamento anterolateral ou posterolateral. E já na parte medial, eu posso ter anteromedial, medial posterior, posteromedial e posterior puro. Cada uma dessas direções de cisalhamento, eu vou precisar de uma via específica para ele. Então, eu preciso dominar todas as vias que possam me dar acesso a esses vértices. Porque só dessa maneira eu vou conseguir colocar a minha placa de suporte na face adequada para neutralizar esse cisalhamento e conseguir fazer uma síntese estável para esse paciente. Então, aqui é o exemplo das vias que a gente tem acesso. Então, a via anterolateral e a via posteromedial são os nossos 2 cavalos de batalha. Eles que vão ser as vias que nós precisamos, com certeza, dominar aqui. 70% dos casos da fratura de planalto, nós vamos resolver por elas. Porém, também você tem que estar no seu arsenal cirúrgico as outras vias. Pode ser que você precise de uma via posterior medial, tipo Carson, ou da via de Kong-Feng, para fazer uma fixação medial posterior. Ou então você precisa de uma via anterolateral de Carson, ou uma via de Frosch, para você ter acesso ao planalto posterolateral, ou mesmo a via posterior em S clássica, onde você vai fazer a fixação
de alguns fragmentos posteriores, como a desinserção do ligamento cruzado posterior com fragmento ósseo, que é a melhor conduta é você fazer a sua fixação, ou alguns fragmentos que precisam de suporte naquela região. Mas 70% dos seus casos, com a via anterolateral e com a via posteromedial clássica, você vai resolver a maioria dos seus padrões de fratura. Quanto às classificações, a gente tem que sempre lembrar a classificação do professor Schatzker, que ela foi a primeira classificação descritiva e que gerou um norte para o tratamento das fraturas, porém, ela sempre foi uma classificação baseada em radiografias. Com o advento da tecnologia das tomografias, começou-se a se ver o quê? Ela é uma classificação que determina os padrões de fratura, mas não te direciona para vias de acesso. Então, eu posso ter um Schatzker 6. Se eu falar, tem um Schatzker 6, vem na mente de vocês quais vias de acesso eu devo fazer? Obrigatoriamente vai ser anterolateral e posteromedial, ou, em alguns casos, eu vou precisar fazer uma via de Kongfeng, por exemplo, associada a uma via anterolateral. Então, ela fica nos devendo essa informação para nortear o tratamento. E aí, com o advento da tomografia, começam a surgir outras classificações, como o Chang descreveu em 2014 a classificação dos 4 quadrantes, mas, novamente, ele só determina onde está a fratura ou o afundamento, mas não vai buscar o vértice da fratura para te determinar a via de acesso. E, mais recentemente, em 16, Krause determina os 10 quadrantes, mas que a gente vê isso como uma classificação muito mais de prognóstico, para ver onde está a lesão cartilaginosa, está numa zona de carga ou numa zona periférica, do que uma classificação que determina a via de acesso. Dada toda essa necessidade de uma classificação que te direcione melhor para um tratamento, o Dr. Maurício Kifuri, juntamente com o professor Schatzker, em 2018, eles fazem uma revisão da classificação de Schatzker, onde eles vão determinar o vértice desse cisalhamento para te direcionar. E o que eles determinaram? Primeira coisa, o que a gente vai considerar anterior e o que é considerado posterior nessa classificação. Então, você vai traçar uma linha onde ele vai de medial para lateral. Medial, a borda posterior do ligamento colateral medial superficial, e, lateralmente, a borda anterior do ligamento colateral fibular. Então, traçando essa linha, ele vai determinar um plano onde você vai ter o que vai definir o que é anterior e o que é posterior. E, tendo nisso, você vai dividir centralmente o seu planalto em lateral e medial e vai te determinar os 4 quadrantes: anterolateral, posterolateral, anteromedial, posteromedial. Tendo os quadrantes definidos, aí você vai para estudo da fratura em si. Então, aqui é um exemplo, onde você vai pegar no plano axial, aonde começa a fratura anterior e onde ela termina. Nesse caso, a gente vê que ela começa anterior e termina posterior. E aí você vai no plano sagital e vai buscar o vértice da fratura, que é esse que a gente vê o AX embaixo. Então, ela determina a direção do traço no plano axial e a direção do traço no plano sagital para descobrir o vértice. Tendo nisso, a gente sabe que o vértice está localizado em qual quadrante? No quadrante anterolateral. Então, isso determina que a minha via de acesso vai ser anterolateral para poder suportar. E aí a classificação passa a ser, ela é uma tipo 1, porque é somente um split sem afundamento, porém A de anterior, que determina via de acesso. A mesma coisa nesse outro exemplo, onde a gente vê um traço na região posterior do côndilo medial, onde a gente nota que no plano axial ele está tanto iniciando e terminando no plano posterior, e a hora que a gente vai buscar a saída metafisária, o vértice dessa fratura, que é o PX que a gente vê ali embaixo, a gente nota que essa é uma fratura posteromedial, onde eu vou precisar de um acesso posteromedial para fazer a minha fixação. E na classificação revisada, ela continua sendo o Schatzker 4 por envolver somente o split do planalto medial. Porém, você acrescenta o posterior, que te indica a sua via de acesso. Essa classificação ela foi incorporada já na revisão da classificação AO, também feita em 2018. Ela ainda precisa de estudos para ver se realmente ela vai suprir a nossa necessidade de, na classificação, te indicar a via de acesso a ser feita. E dessa forma, como a gente mostrou, eu vou pôr minha placa de suporte na posição adequada. Então, como mensagens para vocês, sempre lembrar, determine a direção do cisalhamento. Ache o vértice da fratura, que é ela que vai te dar onde você precisa pôr sua placa e, consequentemente, sua via de acesso.
E se eu tiver que recomendar alguma classificação para a gente utilizar, eu indicaria a classificação revisada do Schatzker, feita junto com o Dr. Maurício. Obrigado.